Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Essa história traz um exemplo, mas um exemplo do que significa o verdadeiro amor e do quanto ele é capaz de suportar. Pergunto a você, antes de eu começar a história, já está tudo pronto, já vou começar, mas pergunto, o verdadeiro amor é capaz de suportar quanto? Você quer saber? Ouça essa história, você vai amar, porque sinceramente é uma das mais bonitas que eu já apresentei, você vai gostar. Fica comigo, vai começar agora. Antes, porém, pessoa, queria lembrar que Deus te fez perfeita pessoa, inteligente, simpática, capacitada. Deus a capacitou para tudo, você pode ser o que você quiser. Por que você então não se torna gentil? Sim, porque a gentileza gera mais gentileza. E não é só isso, você não acha bonito? Quando alguém ajuda alguém, copie esse gesto e descobrirá que o ajudado dessa história é você. E aí, se sobrar alguma gentileza, manda um valeu demais aqui para o nosso canal. Nós precisamos de você para evoluirmos, para melhorarmos, para a gente montar um estúdio, contratar gente interessante e importante para o canal. Mande quanto você puder e quiser. O valeu é um ícone criado pelo YouTube, um coração e dentro dele um cifrão. Clicou ali, pronto, você estará nos ajudando da forma que você puder. Clicou no ícone do coração com o cifrão dentro, você já está ajudando o canal. Muito obrigado por isso. E prepara o teu coração, porque a nossa história começa agora. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha história talvez seja igual como a de tantas outras mulheres que estão agora me ouvindo e que se entregaram de cabeça e sem medir consequências resolveram amar. Amar é bonito, amar é lindo, amar. Talvez seja o melhor momento dessa vida, é quando a gente de verdade ama. Mas amar é assim, sabe? Vale pelo prazer de se entregar. Se a gente ficar exigindo coisas do amor, pronto, aí começa a complicar. Eu vou explicar, vocês vão me entender. Amar pelo prazer de amar, não de ficar esperando nada em troca. Tem gente que fala, assim também eu não quero. Então ouça a minha história. Eu conheci o Aguinaldo através de um amigo que trabalhava na mesma empresa que eu. E justamente esse amigo, por me conhecer, falou, eu vou te apresentar um cara aí bacana. Esse amigo nosso em comum entendia que eu e o Aguinaldo, nós éramos duas pessoas muitíssimo parecidas. Ambos tínhamos sofrido por amor. Éramos pessoas machucadas pela vida e merecíamos um ao outro. Era a opinião dele. Vocês se merecem, sabe? Ele é muito bacana, você também. Vocês irão se completar. Quem sabe eu fosse uma recompensa na vida do Aguinaldo e ele uma recompensa também na minha vida, por que não? Eu tinha sofrido muito por viver uma relação por 2 anos com um homem casado. Experimentei isso, não dá certo, viu? Não dá certo, me ouça aí, você que está entrando nessa, não dá. Pelo menos no meu caso, não deu. Como sempre,
não deu em nada a minha relação com o homem casado. Ou melhor, deu sim, em muita dor de cabeça, lágrima, sofrimento. Quando o Aguinaldo surgiu, ele já vinha do segundo casamento dele, olha só. Então eu tinha uma vida sofrida por ter tido a relação de 2 anos com um homem casado. E o Aguinaldo, ele já havia naufragar o segundo casamento. Mas logo de cara, quando fomos apresentados, pimba, eu gostei dele, do Aguinaldo, e ele gostou de mim. Houve química entre nós dois. Mesmo antes de nos conhecermos assim pessoalmente, já pelo telefone, parecíamos 2 adolescentes, sabe? Intermináveis as conversas, longas conversas. E assim começamos a curtir a nossa primeira semana de conhecimento. Eu sentia nas conversas pelo telefone com o Aguinaldo, era como se ele quisesse me preparar para alguma coisa, sabe? Assim, quando eu o visse pessoalmente. Em tudo ele deixava nas entrelinhas, tipo, depois que você me conhecer, a gente vai ver. Sabe, depois que você me conhecer pessoalmente, a gente vai ver. Foi quando ele tocou naquele assunto. Diabetes. Diabetes? Ele era diabético? Sinceramente, de cara, eu não liguei para isso. Não, diabetes. Para mim, uma doença corriqueira, não me assustei. Achei até uma doença comum. Mas o Aguinaldo me alertava que não era bem assim. Era uma doença importante, e especialmente importante no caso dele, porque a doença lhe havia atingido especificamente o pé direito dele. Mesmo assim, eu ainda não valorizei muito aquele problema. Eu queria conhecê-lo pessoalmente. Aquele dia, ele veio até a empresa onde eu trabalhava. Ele veio me esperar na saída. Era a nossa primeira vez assim, pessoalmente, porque pelo telefone nós já estávamos bem íntimos. Estranhei, porque o Aguinaldo ele veio no banco traseiro do carro. Quando eu apareci, ele estava no banco traseiro do carro. Então ele gentilmente abriu a porta e pediu que eu entrasse. Foi quando ele me apresentou ao Antônio, o motorista. Eu achei chique, nossa, né? Pensei comigo, motorista particular? Eu até falei, até estenei para ele, puxa, que bacana. Ai, que chique, hein? Motorista particular. Ele riu e explicou. Era o problema no pé atingido pelo diabetes. Ele não podia dirigir. Ele havia feito uma cirurgia e o médico achou melhor amputar o dedinho do pé direito dele. Ele não podia forçar o pé para nada. A circulação daquele pé estava extremamente comprometida. Então ele havia contratado, sim, um motorista particular, embora fosse coisa recente. Foi a primeira vez que, de fato, eu senti que o tal do diabetes, a doença, é uma doença severa, importante. Mas no mais, o nosso encontro foi maravilhoso. Fomos a um restaurante. Lá no restaurante comemos, bebemos, ele com as limitações dele, mas eu fiquei bem à vontade, rimos. Ainda havia no restaurante uma boa música. Ele até pediu uma das músicas de surpresa para mim, me ofereceu. Assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão. Eu amo essa música. Valeu, foi muito gostoso. Foi ótimo o encontro. Naquele dia, nós conversamos sobre tudo, eu e o Aguinaldo. O casamento dele desfeito. Falamos muito disso. O casamento dele terminado. Olha, nesse capítulo da conversa eu cheguei a chorar quando ele me contou que a ex-mulher dele o abandonou depois do agravamento do diabetes. Ela não suportou o regime alimentar que ele tinha que fazer, era muito severo. Depois o diabetes causa um problema dentário, ele teve que
enfrentar aquela doença na gengiva, a chamada gengivite, causada pelo diabetes. Havia muito sangramento na boca e aquilo produzia um hálito nada agradável. Ele disse que lutou demais contra isso, era um problema grave. Então ele começou a se abrir comigo, sabe? Ele começou a se abrir. E depois ele tocou num assunto que é mais delicado para um homem tocar, que o diabetes o havia atingido também no desempenho sexual. Ele já não era como antes, que inclusive ele tinha consultado um médico para uso de prótese. Nossa, eu fiquei assim, eu falei, puxa, eu não sabia que o diabetes causasse tudo isso, né? Depois teve também o agravamento do pé direito dele. Não é simplesmente o desejo de criticar sua ex, mas sabe, eu entendo, gente, que um casamento é um comprometimento onde você passa a conviver com o outro e assim a participar da vida do outro. Mas isso em todos os momentos da vida, sabe? Ainda mais nos momentos delicados e difíceis, quando falta saúde. Puxa, eu acho, não é querer julgar a ex dele, mas eu acho que abandonar o outro no momento de baixa da sua saúde é extremamente desonesto e cruel. E ela fez isso. O deixou exatamente num momento de baixa da saúde dele. Ela fez isso. Eu quero deixar claro que isso não me fez sentir pena do Aguinaldo. Não foi isso. Mas sim, me faz desejosa em querer ficar ao lado dele e de ajudá-lo, sabe? Me bateu aquela vontade de querer compensá-lo ainda mais. Até porque eu tinha lá também os meus problemas, é lógico, e ele também parecia disposto a me ajudar. Foi a partir desse momento que nós passamos a fazer parte um da vida do outro. E eu, às vezes até me beliscava para me certificar se realmente eu estava vivendo tudo aquilo. Porque o Aguinaldo, ele era um homem espetacular, extremamente carinhoso, romântico. E eu comecei a dar muita força para ele no que tange o diabetes, inclusive incentivando ele a fazer caminhada diante de todas as dificuldades que ele tinha. Mas aquilo começou a ajudar a melhorar a circulação dele. Começou aquelas caminhadas lentas no início e curtas, mas ainda assim levava muito benefício a ele. Eu pensava em como alguém com tantas qualidades como ele poderia estar sozinho. Como é que pode, uma pessoa, um homem como o Aguinaldo, com tantas qualidades? Tudo bem, ele tem esse problema que foge o controle dele, o diabetes. Quer dizer, em termos foge o controle, porque se ele fizer rigorosamente o regime que ele precisa alimentar, e se ele fizer os exercícios, ele vai melhorar muito disso. Mas é um problema de saúde. E como é que ele pode estar sozinho? Mas eu pensava, sabe, nisso, e a resposta parecia vir do céu. Ele estava sozinho porque eu também estava sozinho. Aí, então era para que nós nos encontrássemos, nós nos uníssemos, porque nós nos merecíamos. Será? Vivemos momentos lindos, eu e Aguinaldo. E realmente tínhamos nascido um para o outro. A minha família adorou o Aguinaldo, meu Deus do céu, a minha mãe, o meu pai, os meus 2 filhos. Eu não disse ainda, né? Eu tenho 2 filhos. Os meninos adoraram o Aguinaldo logo de cara, gostaram demais dele. Ele achava que não tinha mais por que esperarmos, sabe? Foi quando ele me fez muito feliz ao me pedir em casamento. Casamento! E naquele 5 de maio, nós resolvemos nos casar. Era dia do aniversário dele. Na verdade,
ficamos noivos num 5 de maio, a verdade é essa, ficamos noivos num 5 de maio, e nessa mesma data nós nos casamos no 5 de maio posterior. Não foi tão rápido. O casamento meu não foi tão rápido, mas a gente passou a ter uma vida marital muito antes disso. Se é que vocês me entendem, lógico, nós éramos 2 pessoas adultas. Parecia tudo tão mágico. Olha, você sabe que de uma coisa eu até me orgulhava. Ele me dizia que até o desempenho sexual dele havia melhorado comigo. Ele já descartava a coisa da prótese, não precisava. Até porque eu fui ensinando a ele, sim. Porque assim, as experiências são trocadas para que um aprenda com o outro. Eu fui ensinando para ele que havia outra forma, outra maneira de se encontrar o êxtase, o prazer. Então nós estávamos felizes e começamos a fazer planos sempre juntos para decidirmos as coisas juntos. Eu cheguei até a falar para ele que se tudo isso fosse um sonho, eu jamais queria acordar. E ele disse que jamais eu iria acordar, porque era mesmo um sonho para ele também tudo aquilo. Mas era um sonho que viveríamos eternamente. Ele me completava em tudo e eu o completava também. Era seu porto seguro a minha presença. E ele também era a segurança do meu barco quando eu aportava. Seríamos felizes para sempre? Pergunta. Mas as coisas não ficariam assim. Quando foi naquele mês, o pé do Aguinaldo voltou a apresentar problemas. Apesar de tudo que estávamos fazendo, o regime alimentar, que rigorosamente eu cobrava dele, as caminhadas, começou de novo a haver uma falta de circulação importante nos pés. E ele percebia, porque o pé esfriava, é uma coisa impressionante. Então ele sentia quando o pé começava a esfriar, o pé ficava um pouquinho roxeado, e aí ele iria perdendo a sensibilidade do pé. Sabe assim, para que vocês tenham uma ideia, o teste que ele fazia, ele falava assim, esquenta alguma coisa assim. Eu pegava alguma coisa, eu esquentava, não que pudesse queimar, e falava, toca no meu pé. Aí eu tocava e falava, tá vendo, eu não estou sentindo nada. Então ali era o alerta, o aviso de que o problema estava piorando. Então ele teve inclusive que ser internado por uma nova cirurgia. E quando ele saiu do centro cirúrgico, ele já tinha recuperado a anestesia. Quando ele saiu do centro cirúrgico, já recuperado da anestesia, já falando, ele estava coberto com aquele lençol cirúrgico, ele estava coberto. E ele me disse, não vai se assustar, mas eu pedi para amputarem o meu pé. Nossa, foi um choque, sabe? Como, Aguinaldo? Você pediu? Não, o médico me explicou que ele ia de novo fazer a retirada dos dedos, dos pés, mas não garantia absolutamente nada. E ele me disse que a amputação seria mais segura. E eu falei, bom, já que é para sofrer isso, faz agora. Já que num momento ou outro eu terei que passar por isso. Tá, eu te respeito. Tudo bem, ele fala assim comigo, até com uma certa tranquilidade, mas foi no pós-cirurgia, gente. Mas depois, a ficha começou a cair para ele, quando ele se viu sem aquele pé direito. Nossa, ele teve um surto psicótico, ele ficou tão transtornado, ele xingava, ele gritava, ele começou a quebrar tudo no quadro, dentro do hospital. Ele começou a quebrar
tudo que tinha no quarto do hospital. Eu não conseguia contê-lo, porque ele era um homem forte. Apesar de todos os pesares, ele era um homem forte. Ele gritava e começou a quebrar tudo, e eu não conseguia contê-lo. Eu, como sempre, estava ali ao lado dele para passar para ele toda a força, mas eu admito, eu não estava conseguindo sucesso em consegui-lo fazer parar de gritar, aquele surto psicótico, e ele se batendo. Aí piorou, porque médicos chamados, enfermeiros chamados, até a segurança teve lá, e ele acabou sendo preso na cama. E quando o prenderam na cama, nossa, aí ele ficou louco. E de repente, um parente dele que estava lá. Desculpa eu não dar a identidade desse parente, mas não posso. Um parente dele que estava lá chegando, que viu aquele surto, ele liga para quem? Para Sofia, a ex-mulher dele. Ele ligou para Sofia, a ex-mulher do Aguinaldo, para que ela viesse ao hospital. Gente, eu tenho que ser honesta aqui. Se eu não for honesta, sincera, vocês não vão me entender. Que coisa! Bastou a Sofia entrar naquele quarto para que o Aguinaldo parasse com a gritaria na hora. Foi impressionante. Ele amarrado naquela cama, ele que não parava de espernear e gritar e fazer aquele pampeiro, um escândalo. E tudo isso se entendia porque era um surto psicótico. Mas quando ele viu a mulher, quando a Sofia, a mulher dele, a ex-mulher dele, entrou no quarto, ele parou na hora. A Sofia entrou no quarto. Eu estava fora. Mas de fora eu ouvia. Ele parou na hora. Eu queria voltar para o quarto. Mas aí uma enfermeira, que deve ter recebido ordens, ela não deixou eu entrar. Não. Por favor, fica aqui. A senhora pode levar pânico ao paciente. Quê? Não, a senhora pode levar pânico ao paciente. Por favor, fica aqui. A mulher dele está com ele. A mulher dele sou eu. Por favor, eu não vou discutir com a senhora pode levar pânico para o paciente. Fica aqui fora. Não é pela senhora, nem por mim, é por piedade ao paciente. Por favor. Gente, como é duro ouvir isso. Eu não sei, a enfermeira estava dizendo que ia levar pânico para o paciente e que a mulher dele estava lá com... A mulher dele era eu. Que história era aquela? Ok. Não havia chegado ainda o dia do nosso casamento, porque o casamento estava previsto para 5 de maio. Nós estávamos a 2 de fevereiro. Mas eu era noiva dele e vivíamos maritalmente já há algum tempo. Eu iria me casar com ele dali, o quê? 60 dias? Ele estava em pânico, sim, mas porque ele tivera o pé amputado e não por minha culpa. Mas essa enfermeira, inclusive, ela gritou comigo. E se ela gritou comigo, ora, eu também respondi na mesma moeda, gritei com ela também. Daí a pouco, saiu a ex-mulher do Aguinaldo, também aos berros comigo. A senhora, faça favor, cale a sua boca. A mulher dele saiu assim de lá, Sofia. A senhora, por favor, cale a sua boca. A senhora está atrapalhando a paz do meu marido. Dá para ir embora? Dá para a senhora ir embora? Ou o quê? Ele mandou me chamar, entenda. O Aguinaldo me chamou, ele pediu para que me chamasse. Me chamaram e eu vim aqui. Ele estava desesperado, você viu que ele se acalmou? Agora você não vai entrar lá. Ele quer a mim. A senhora consegue entender? Ele quer a mim. Eu sou a mulher dele. Sempre fui e sempre serei. Por favor, vá embora. Por favor, antes até que eu peça para algum segurança chamar uma polícia aqui. É isso, você quer escândalo? Quando eu olhei, eu vi até o segurança do hospital vindo para o meu lado. E para não criar mais confusão, eu fui embora. Lógico, eu entendi que o Aguinaldo não tinha culpa nenhuma ali.
Não, ele tinha tido um surto psicótico. E vi que aquele parente é que mandou chamar a Sofia. Não foi ele que pediu. Não, pelo menos eu não ouvi isso, não vi isso acontecer. Aquilo tinha sido um arranjo entre aquele parente, a Sofia, e aquela enfermeira que me impediu também estava envolvida. Ela, inclusive, a mulher dele, parecia conhecer, sabe, o hospital, conhecia todo mundo, porque não era a primeira vez que ele se internava ali. Ela, a Sofia, a ex-mulher, ela tinha uma amizade que precisava ver com todo mundo lá, médicos, enfermeiras, segurança. Ela gozava até de um certo prestígio lá, devia dar caixinha para todo mundo. Então eu procurei ficar na minha. Eu procurei me guardar, me resguardar. Aí no dia seguinte, com tudo mais calmo, eu falei, bom, eu vou voltar lá no hospital. Agora passou, né? Agora passou. Eu vou voltar lá no hospital. Mas acreditem, de novo eu fui barrada. Agora veio uma médica conversar comigo. A médica. Não era mais a enfermeira e nem a ex dele, a médica. Ela me disse que o paciente, essa médica psiquiatra lá do hospital, ela me disse que o paciente ainda estava nervoso. E ela também entendia, a médica, ela também entendia que fosse melhor que ele não me visse, pelo menos por enquanto. Eu expliquei para a doutora. Que doutora era essa? Expliquei para a doutora que eu era a noiva dele, que nós iríamos nos casar 5 de maio, que nós estávamos nos aproximando do nosso casamento, que ele sempre me amou, ele adorava a minha presença. A médica me escutou e me pediu, não, é uma questão de tempo, eu sei disso, é que ele não está gozando agora de todas as suas faculdades mentais, você me entende? Ele está em surto. E sei lá, é bom evitar, por favor. Por favor. Mas doutora, eu não estou vendo. A senhora me perdoa, eu sei que a senhora é formada. Eu não estou vendo lógica nisso. Ele está calmo, ele está tranquilo, ele gosta de mim, ele me ama. Como? Como a senhora me aconselha a não entrar? Eu sou noiva dele, eu tenho direito à visita. Bem, faz assim, então espera aqui um pouquinho. Eu vou conversar com ele. Posso? Eu posso ir lá e conversar com ele e aí eu digo a você qual é a impressão que eu tive? Ah, tudo bem. Se a senhora vai conversar com ele, tudo bem. Ela sai dali, eu fiquei no corredor do hospital. Ela entra no quarto e foi conversar com o Aguinaldo. Pelo menos foi o que ela disse que ia fazer. Depois que ela ficou um tempo dentro do quarto, ela volta e com a mesma conversa. Olha, conversei com ele está mais calmo agora, ele mesmo me falou que ele prefere não receber ninguém, sabe? Entendeu? Não é nada contra a senhora, por favor, entenda, mas ele prefere agora não receber ninguém. Então, volta amanhã. Aí mais um dia se passa, a senhora me entende? Mais 24 horas. E o tempo é fundamental nesse tipo de tratamento, a senhora me entende? Volta amanhã. Por favor. Eu conversei com o Aguinaldo e ele ainda não está preparado para receber a senhora. Achei estranho. Achei muito estranho. No dia seguinte, eu voltei no hospital. E aí me falaram que ele tinha sido transferido. Mas como assim? Transferido? Eu sou a noiva dele, eu não estou sabendo de absolutamente nada. Não, ele foi transferido. Eu queria saber para onde, mas ninguém queria me informar. Ah, não. Eu acho que tudo na vida tem um momento, sabe? Eu acabei fazendo, foi um escândalo na recepção do hospital, eu gritei mesmo, porque aquele pessoal precisava me escutar.
Eu gritei mesmo. Aquele pessoal precisava me ouvir. Dessa vez, a polícia foi chamada e fizeram até um boletim de ocorrência. Um BO foi lavrado. Voltei para casa totalmente desconsolada, arrasada. Chorei aquela noite inteira. Não era possível que o meu sonho de felicidade se acabasse assim. Fiquei doente. Quem é que não ficaria? Você ser afastada de uma pessoa desse jeito, dessa forma? Fiquei doente. Dias depois, eu procurei aquele amigo que nos havia apresentado. Eu queria que ele me desse alguma informação sobre o Aguinaldo, porque esconderam o Aguinaldo de mim. Ele foi transferido para onde? Ele prometeu descobrir e me contar tudo. Ele era um leal amigo, eu confiava nele. Não demorou muito tempo e ele voltou com informações. O Aguinaldo tinha voltado para a casa da ex-mulher. Pasmem, como assim? Voltou? Voltou. Você tem certeza? Absoluta. Ele voltou para lá. Não acredito. Mas ele me confirmou tudo. Estava mesmo na casa dela, voltou para a casa dela. Mas não era possível. Meu Deus, nós estávamos tão bem, tão felizes. Não sei se você sabe, nós vamos nos casar dia 5 de maio. Então, ele voltou lá para a casa dela. Será que ele, ao ter perdido o pé, ele perdeu também a cabeça? Não é possível. Então eu pedi a esse nosso amigo comum que, por favor, ele marcasse uma conversa entre mim e o Aguinaldo. Nós tínhamos que conversar. Não foi uma brincadeira que nós tivemos. Ele entrou na minha família. Eu entrei dentro da família dele. Ele tinha, inclusive, conquistado os meus filhos. Meu Deus. Tínhamos ficado noivo a 5 de maio passado. Iríamos casar no 5 de maio que viria. Nós estamos em fevereiro. Já meados de fevereiro. Esse amigo, eu confio nele. Ele tentou. Ele até tentou. Mas, por fim, ele voltou para mim e falou: olha, eu apresentei vocês. Eu te peço 1 milhão de desculpas. Você tem razão, alguma coisa deve ter afetado o cérebro do Aguinaldo, não é possível. Eu não sei se diabetes também atinge o cérebro, mas eu acho que sim. É melhor você desistir. É melhor você desistir dele. Você está brincando? Mas como pode o noivado acabar assim? Ainda se fosse um noivado entre jovens de 16, 17 anos. Eu sou madura, ele também. Eu tenho 2 filhos. Ele também. Mas foi assim que eu vi o meu sonho desmoronar de vez. Eu quase me acabei de tanto chorar. Meu Deus, que dor. Que dor e que sofrimento. Que dor e que sofrimento. Olha, isso foi meados de fevereiro. Aí veio março, abril, chegou maio, o mês do nosso casamento. Quer dizer, 3 meses depois, havia passado já da data prevista do nosso casamento, que seria 5 de maio. Nós já estávamos a 16 do mês de maio quando o telefone tocou. O meu telefone. Era aquele nosso amigo em comum. A voz dele estava triste. Ele me dizia que o Aguinaldo ele estava de novo, tinha se internado de novo, estava no hospital. E ele queria muito falar comigo. Eu não sei como é que você vai reagir, mas você iria lá para falar com ele? Se vou, eu estou saindo já, estou saindo agora. Eu fui voando para lá, voando para o hospital. Que cena triste. Que cena triste. O Aguinaldo estava cego. Eu vou repetir, o Aguinaldo estava cego. O diabetes
fez também com que ele perdesse a visão. Além dele ter perdido outra parte da perna direita, aquela do pé, mais um pouquinho daquela perna tinha sido amputado, mais um pedaço. Quando ele ouviu a minha voz, porque ele já não podia me enxergar, quando ele escutou a minha voz, ele começou a chorar. Começou a chorar. Eu fiquei com medo dele ter aquele surto de novo, aquele surto que ele quebrou tudo no quarto do hospital. Fiquei com medo do tal do surto psicótico novamente. Ele escutou a minha voz, ele começou a chorar, mas dessa vez chorando assim, sabe? Como um homem às vezes é obrigado a chorar, sabe? Quando ele teve condição de falar, ele me pediu perdão. Quer dizer, ele tinha consciência de tudo que aconteceu. Pedia perdão por ter se deixado levar pela ex-mulher e que, transtornado pela perda do pé, ele ainda acreditou que ela o queria. Olha só. Mas agora, novamente abandonado, ele entendia que a ex-mulher só não queria mesmo era a sua felicidade. Era isso que ela não queria. A felicidade dele. Mas Aguinaldo, como você permitiu que isso acontecesse? Eu não sei. Eu não sei. Ela só queria mesmo impedir a minha felicidade com você. Aguinaldo, ela não pode impedir a sua felicidade nem a minha. Eu estou aqui. E se você quer saber, eu ainda quero me casar com você. Se você quiser. Você se lembra? Estamos atrasados 11 dias. Hoje é 16 de maio. Deveríamos ter nos casado no dia 5. Se você ainda quiser, eu estou pronta. Mas assim, Patrícia? Assim? Assim como? Do jeito que eu estou agora. Sem praticamente metade da perna, cego, no fim da vida. Você quer o quê? Quer casar comigo assim mesmo? Você me quer assim, Patrícia? Entenda, Aguinaldo. Escuta, eu quero você porque eu te amo. E pouco importa para mim os problemas da tua saúde ou qualquer outro problema que você possa ter. Eu quero você, sem olhar qualquer outro problema. Você me entende? Eu não acredito, Patrícia. Eu não acredito que você esteja me dizendo isso. Não acredita porque até aqui você conviveu com uma pessoa sem escrúpulos, sem alma, sem coração. Mas eu sou diferente, Aguinaldo. Eu sou outra pessoa. E se você não sabia, então vai ficar sabendo a partir de agora, desse instante. Eu te amo. Nessa hora, ele apertou a minha mão e me olhou da única forma que poderia ter me olhado, com os olhos do coração. E ele me viu, definitivamente me viu com o coração. Do hospital, foi direto para minha casa. Cuidei do Aguinaldo com todo o meu amor. Não queria simplesmente me casar com ele. Sabe por quê que eu não queria me casar com ele? Porque o Aguinaldo, ele era um homem de posses. Ele era um homem rico. E eu sabia que era por isso que a ex-mulher dele fez o que fez. Foi por grana, foi por dinheiro. Então, eu achava que eu não devesse me casar com ele da forma que vocês conhecem o casamento, para que se obtivesse algum tipo de garantia de qualquer coisa. Por esta razão que eu não queria me casar com ele. Mas ao longo do tempo, 8 meses depois, não foi em maio, passaram-se junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ele escolheu uma praia linda
e aproveitamos o verão brasileiro e nós nos casamos na praia. Foi o casamento mais lindo que o pessoal já viu acontecer, da minha família inteira, dos amigos todos. Eles disseram que foi o casamento mais lindo. O tempo contribuiu, porque normalmente no verão é perigoso chover, né? Foi um dia inteiro de sol, desde que amanheceu até quando anoiteceu. E depois à noite, uma noite de lua e de estrelas. Nos casamos na praia, 8 meses depois. Mas não durou muito tempo. O nosso casamento durou 1 ano. Porque nos casamos num janeiro e quando foi no fevereiro do ano seguinte, a doença que havia se agravado muito e levou o Aguinaldo de mim. Mas durante esse tempo fomos felizes. E o que me deixou mais feliz ainda foi que o Aguinaldo, antes dele morrer, ele me falou: "Ô Patrícia, eu agradeço a sua presença na minha vida. Porque se eu tivesse passado pela vida sem te conhecer, não teria feito sentido para mim. Eu teria só me decepcionado com o ser humano, eu teria só me decepcionado com as pessoas. Eu ia levar da Terra uma outra impressão de que todo mundo aqui é FDP. Dá para entender?" Ele falou aquele nome. Eu ia levar a impressão de que todo mundo aqui da Terra é FDP. Mas Deus não permitiu que fosse assim. Ele me apresentou você. E ao te conhecer, eu conheci o amor na sua essência, na sua verdade, na sua grandeza. Você me fez acreditar no amor. Obrigado por tudo, Patrícia. Obrigado por tudo. Foi a última conversa que nós tivemos. Até hoje, ele mora no meu coração e eu me lembro dele com muita saudade. Ainda de vez em quando eu escuto aquela música primeira que ele me ofereceu quando nós estávamos lá no restaurante do primeiro encontro, que é a música do Djavan, né? Assim que o dia amanheceu no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Ah, meu Deus, quanta saudade. O tempo fez ruir o físico de um homem, mas o tempo jamais causará a erosão de fazer sumir da minha mente e do meu coração a presença do homem mais lindo, no sentido exato da expressão lindo, que eu conheci na minha vida. Essa é uma história onde tem muito amor, mas também tem a maldade do ser humano, porque a vida é assim. Espero que você tenha gostado. Dá o teu joinha aí na história, curta a história e, por gentileza, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se puder, manda um valeu demais.